Cara, tem notícia. Exatamente. Tem notícia sobre o radar das contratações, né? Na verdade, são 3, a expressão que eu popularizei aqui, eu acho, que eu ouvia de um professor meu na faculdade e ajudei a popularizar, que acho que vocês até já usam, que são 3 não notícias, mas que obviamente interessam a gente no radar de contratações, no radar de novidades, no radar de Fluminense, radar de transferência, chame como quiser. Vamos embora, giro de notícias. E esse vídeo, ele é patrocinado pelo OneFootball. Copa do Mundo, eu falei no último vídeo, né? Eu tomei um susto quando descobri que a Copa do Mundo já é nesse domingo. Inclusive, tem que fazer os meus bolões, que a galera já me chamou pra poder fazer, e eu não botei meus palpites lá ainda. Cara, mas mais importante do que isso, eu falei do bolão sem querer, inclusive tem o bolão do OneFootball. Cara, eles vão te dar, se você participar lá do bolão e for um dos 2 melhores ranqueados, são 2 kits churrascos, um pra cada vencedor. Exatamente. O OneFootball vai fazer isso. O que você precisa fazer? Clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, preencher lá, botar os seus palpites pros jogos do Brasil e aproveitar, meu amigo. Os 3 primeiros churrascos da Copa do Mundo, você vai fazer pelas suas forças mesmo. Agora, os churrascos das oitavas, das quartas, você já vai fazer provavelmente com kit, porque o cara do Raiz Tricolor, ele manja muito de futebol, então ele já vai fazer com kit do OneFootball, que ele vai mandar, eles vão mandar o kit churrasco. Beleza? Eu não ganhei o meu, só fica bem claro isso, deixando claro aqui, mas você pode ganhar o seu participando lá do bolão. O link tá aqui na descrição, vai lá, preenche tudo certinho, coloca os seus palpites dos jogos do Brasil na primeira fase e aproveita porque vai acabar já, tá? Já tá acabando. Então, corre para você poder participar. Vamos para as notícias. Nem me apresentando, né? Mal educado, sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Bem, vamos lá. A primeira notícia a gente fala sobre Jair. Jair, volante do Galo, que segundo o Vitor Lessa, são algumas notícias do Vitor Lessa, inclusive aqui nesse vídeo, não irá acertar com o Fluminense. Aí eu vou fazer como manda a questão certinha, tá? Que o Vitor Lessa trouxe essa informação primeiro. Né? Na verdade, vamos recapitular mais ainda. TNT Esportes trouxe uma informação ao longo da segunda-feira dizendo que Vasco, Grêmio, Fluminense e São Paulo, se eu não me engano, enfim, uma cacetada de times tinham interesse no Jair. E eu gravei um vídeo falando sobre isso para essa terça-feira e deixando claro uma coisa, que para mim isso parecia jogada de um empresário que recebeu uma ligação do Fluminense para poder falar alguma coisa sobre o atleta e que ele estava espalhando para todo mundo que provavelmente ele deve estar negociando com o Grêmio ou tá querendo oferecer para todo mundo para tirar o Jair que não deve estar satisfeito no Galo. Então me parecia ser uma jogada muito clara de empresário e botaram o nome do Fluminense no meio porque o Fluminense, que é um jogador da posição, com certeza deve efetuar a contratação de um volante. Dito isso, já tinha batido nessa tecla e foi exatamente o que o Lessa trouxe. E aí, o que eu falei que eu vou fazer conforme a regrinha, né? O certo, o correto. O Lessa publicou a informação primeiro. Apesar de eu também ter conseguido a informação, só que eu estava jantando o time nessa situação e o cara tava jantando. Eu ter, enfim, tentado apurar e ter recebido as respostas, eu tava ali jantando, falei, daqui a pouco eu gravo e tal. E aí, quando eu abri pra ver, o Lessa já tinha até publicado essa questão. Então, apesar disso, dou os créditos ao Lessa, mas informo que eu confirmei também essa notícia. Não é uma possibilidade. É isso. O Jair não é uma possibilidade pro Fluminense. Eu fui até pesquisar um cadinho sobre Jair, cara, e tem uma notícia deixa eu ver a data aqui, de 4 de abril do ano passado. Falava que, enfim, outros times tinham vontade, etc, etc, e que o preço que o Galo colocava no jogador não era revelado, mas que, enfim, os 2 times que estavam interessados na época, que eram São Paulo e Grêmio, enfim, não tinham chegado nem perto desse valor. Então, assim, eu falei, né, até no vídeo de ontem, acho que eu já tinha batido nessa tecla, né, de que, o cara tem contrato até 23, é titular de um time que tá com um investimento muito alto. Ele só vai sair se ele quiser forçar uma saída. E para vir pro Fluminense, no estilinho de contratação do Fluminense, não pega muito bem jogador que força a saída não, tá? Então acho que não vão atrás desse tipo de jogador não. Então Jair tá fora. Gostaria muito, tá? Acharia show, mas não vai rolar. Outro que não vai rolar é o Juninho Capixaba. Isso porque,
Segundo vamos lá, tem informação de dois lados aqui. Tem informação do site O Povo, do Ceará. Tem informação do jornalista Flávio Dias. Esse jornalista é do Atenção Vascaínos, do Vasco, né, se eu não estou enganado, exatamente, é Atenção Vascaínos. Que o Vasco também tinha interesse ali no Juninho Capixaba, alguma coisa assim. Juninho Capixaba vai para Red Bull Bragantino. Vai para os Touros Vermelhos lá de Bragança Paulista. Qual que é a questão, tá? Houve um contato do Fluminense, do Vasco e do Botafogo com o Juninho Capixaba. Ou seja, era um atleta bem disputado, mais disputado por um nível abaixo do nosso. Aí você fala, Gabriel, mas o Botafogo e o Vasco estão com dinheiro? Estão. E não estão na Libertadores. E não vão montar seleção. E é óbvio. Então, assim, até pode ter talvez um dinheiro maior de investimento pra ir lá e comprar um jogador que a gente não compra. Mas pra negociar com um jogador que tá sem contrato, aí eles teriam condições de botar um pouquinho mais de dinheiro nas luvas. Mas a Libertadores pega muito. Mas ainda assim, o Juninho Capixaba não escolheu nenhum dos três. O Juninho Capixaba informou a todos, na verdade, de que a possibilidade é grande do jogador ir pro Red Bull Bragantino. E isso é uma notícia de um outro portal. Essa informação, o canal Atenção Vascaínos falava que era bem possível dele ir pro São Paulo. Essa informação é do Samuel Venâncio, que é um repórter conhecidíssimo do futebol mineiro. E bem, porque também tinha interesse de Juninho Capixaba lá por Minas Gerais. E a ideia realmente é provável de que ele vá para o Red Bull Bragantino. Lembrando, Juninho Capixaba estava livre no mercado. Por que ele escolheu o Red Bull, tá? O que eu imagino? Isso não é informação, mas eu imagino até debatir isso num grupo de WhatsApp. Mas o Fluminense vai para a Libertadores, o Red Bull vai para a Sul-Americana. É óbvio que eu sei que não é a mesma coisa. Mas tem alguns fatores que eu acho que pode ter pesado. Primeiro, o Red Bull é um time muito formado por jogadores mais jovens. Então, provavelmente tem especialistas lá nisso. Eles trocaram uma galera do departamento de futebol agora e tal, de gestão. Barbieri saiu e tal, mas é um clube sério, é um clube de projeções para a Europa também. Então, não dá pra gente tratar o Red Bull Bragantino como a gente trata o Goiás, que é um clube que também é pra Sul-Americana. São coisas bem diferentes. O Red Bull Bragantino não é igual nem às SAFs, aos Botafogos, os Cruzeiros, Vascos, etc. Nem igual aos Fluminenses, Grêmios e São Paulos. E nem igual também aos Flamengos, aos Palmeiras. É um clube separado disso tudo. Segundo ponto que eu acho que leva ele pra Bragança Paulista também, tá? Juninho Capixaba só jogou em time grande. Ou, se eu não quiser usar o terminologia time grande, só jogou em time de massa, de pressão, principalmente. O cara, ele foi revelado no Bahia, time de massa, time de pressão gigante em Salvador. Mas é um time, enfim, vocês entenderam, né? Aí ele sai e vai pro Corinthians, não preciso nem falar nada. Aí ele vai pro Grêmio. E do Grêmio ele vai pro Fortaleza. Assim, esse cara nunca andou na rua em paz. Ele nunca andou tranquilão na rua, até porque ele só foi jogar bem mesmo, se destacar, agora pelo Fortaleza. Então talvez o cara, às vezes também com 25, 26 anos, o cara pensa nesse tipo de coisa também. Cara, vou pra Bragança Paulista, eu vou esfriar um pouco a cabeça, né, assim também. Vou ter uma oportunidade, vou ter tudo aqui que eu já citei, jogadores mais jovens, ele vai pra disputar a posição com o Luan Cândido, por exemplo, mas sabe que vai estar um passo do mercado europeu, como alguns jogadores já foram. E talvez tenha escolhido por isso. Assim, e claro, também dinheiro. O Red Bull também tem dinheiro para efetivar contratações. Acho que tem isso, né? Eu confesso que eu fico menos incomodado, bem menos incomodado de perder um jogador, como o Juninho Capixaba, para um Red Bull Bragantino, do que se a gente tivesse perdido para times, por exemplo, como os que eu citei, Botafogo, Vasco, times que vieram da Série B ou que vão jogar a Sul-Americana, me incomodaria um pouquinho mais. Agora, pro Red Bull Bragantino é outra história, é outro papo. E aí não tem como competir porque não estão na mesma categoria ali de projeto, né? Bem, e pra fechar esse radar aqui, como eu falei, eram 3 não notícias. E bem, vamos lá de uma... eu até me confundi naquela hora que eu tava falando. Essa daqui foi a notícia que eu apurei na hora que eu tava jantando, tá? Foi essa daqui que é sobre Reinaldo. A outra notícia, a do Jair, foi de tarde, que eu descobri a notícia, tava numa ligação, descobri a notícia do Lessa falando, aí falei, então nem adianta mais publicar aqui e tal. Mas vamos lá que essa história é engraçada. Eu tava jantando na Vacaria do Sul, pra quem já foi aqui em Itaboraí, e aí surgiram algumas informações de WhatsApp de que a filha do Rogério Ceni, havia publicado
que o Reinaldo seja abençoado no Clube das Laranjeiras. E isso estava viralizando. Eu fui no Twitter e achei esse print, da Clara Ceni OFC. Bem, o nome da filha do Rogério Ceni de fato é Clara, mas esse não é o perfil da filha dele. Só que até então a gente não sabia. Era uma foto com a foto do Amaral aqui. E aí você vai falar, por que a foto do Amaral? Porque o olho do Amaral é meio tombado e o olho do Reinaldo também é meio tombado, então poderia ser uma piada, alguma coisa desse tipo. E tinha aqui a postagem. Isso estava se viralizando, eu fui tentar apurar, tipo, será que já fechou com o Reinaldo? E a informação que eu tinha chegado não tem nada certo, há uma negociação, enfim, mas não tem nada certo assim não. Mas o Vitor Lessa foi mais rápido e publicou isso mais rápido, né? E aí ele destaca que, apesar dessa postagem da filha do técnico Rogério Ceni, o Reinaldo não está fechado com o Fluminense. Há o interesse, já houve conversas, mas o Fluminense está repensando o investimento na lateral esquerda, como também já noticiei. Essa parte aqui da notícia do Vitor Lessa, eu não tenho informação sobre isso, tá? Isso é informação dele, sobre repensar investimento. E, enfim, então ele colocou esse ponto. E depois ele veio com a correção ainda falando, atualização, esse perfil na verdade nem é da filha do Rogério Ceni, como disseram. Então nem era filha do Rogério Ceni por lá. Então assim, essa é a famosa não notícia, que é bem assim, ó, houve o boato e o boato era mentiroso, tá? Só pra poder avisar. Fluminense vai fechar com o Reinaldo? Eu hoje, se fosse botar numa escala, eu botaria que tem 70%, 80% de possibilidade disso acontecer. Mas a gente sabe que futebol não funciona de uma maneira em que 80%, 70% de possibilidade. É aquela história, né? Tem 20%... 80% de chance de dar certo é igual a 100% de não estar assinado. Então, a frase é mais ou menos assim, mandei um chapolim colorado aqui agora. Né? Com 1% de possibilidade de dar errado, significa 100% de dar certo. Tanto faz, mas você entendeu, né? Se não tá assinado, não tá fechado. Então ainda pode dar errado. Beleza? Entendido, então? Sobre Reinaldo, sobre Jair e sobre Juninho Capixaba. Tendo contratações ou tendo especulações, você sabe que você vai encontrar o assunto aqui no Raiz Tricolor sendo tratado de uma maneira séria. Como eu tratei, por exemplo, o caso do Jair. Por mais que eu quisesse Jair, eu olho pra esse tipo de situação e falo assim, cara, cravei no vídeo passado. Tem vídeo aqui no canal, todo mundo estava interessado em saber do assunto Jair. Fui lá, gravei o vídeo e deixei claro, olha, parece... Vai acabar fechando, tá? Se o Galo liberar, daqui a pouco você vai ver a notícia de que ele quer sair, alguma coisa. Vai acabar acontecendo aí. Mas era muito mais pra poder pressionar o Atlético Mineiro pra uma liberação ou alguma outra história. E o Fluminense tava lá só de bucha na situação mesmo, não era questão de contratação, até porque precisa de bala pra tirar ele do Atlético também. Tamo junto, até a próxima. Uma boa quarta-feira pra você. Valeu.